Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3. E nós vamos ler todo esse capítulo até o versículo de número 5 do capítulo 4. Se você encontrou aí, diga um amém. Se você não encontrou, diga me espera. Acompanhe a leitura, mesmo assentados como os irmãos estão. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do primeiro versículo, nós lemos assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a Tua palavra está aberta diante de nós. E o que eu venho te pedir nessa hora, Senhor, é que o Senhor nos dê entendimento, que o Teu Santo Espírito ilumine nossa mente, coração, a nossa vida, a fim de que, ó Deus, possamos compreender a Tua palavra, e não apenas compreendê-la racionalmente, Senhor, mas tomando para nós a decisão de ser obedientes ao Senhor. E que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos console, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos avive, que o Senhor nos dê graça e misericórdia, para que entendamos o nosso propósito nesse tempo de hoje.
que nós sejamos obedientes ao Senhor, ó Deus, e que o Senhor encontre nessa igreja, que o Senhor encontre nas nossas vidas fidelidade diante do Evangelho do Senhor. Assim oramos, agradecidos desde já, porque temos a liberdade de ler e cultuar ao Senhor nessa noite. E, ó Deus, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um jovem novato, aquele calouro, chega lá na sua sala de aula e, ao ser apresentado, começando alguns contatos com os colegas, ele se declara como um cristão, um crente em Jesus. E a partir daquele momento em que ele se diz crente, fala da sua igreja, fala um pouco da sua fé, ele começa então a ser testado pelos demais colegas. As pessoas observam as suas conversas para ver se ele fala como um crente de verdade, se ele vai contar piadas ou rir de outras piadas. Eles começam a observar se ele participa ou não das festinhas, seja de faculdade, seja de algum colega. Eles observam as suas atitudes no dia a dia, o seu comportamento diante da rotina. Eles vão a cada dia testando para ver se de fato aquela declaração de fé condiz com a sua prática. E o exemplo de sala de aula, ele agora pode ser mudado para, por exemplo, um jovem quando chega numa tropa militar, recruta, acabou de adentrar e se diz um crente, e ali começa a sua jornada. Uma moça, quando se apresenta no seu serviço, novata ainda, declara sua fé e passa a ser observada pelos demais ali naquele ambiente de trabalho. Um namoro que começa e o jovem ou a jovem diz para o outro: olha, eu sou crente. E ali começa uma nova jornada. Essa história te parece familiar? Eu não sei quanto a você, mas quando eu me lembro dos meus dias de estudante, lá nos idos em que ginásio existia, segundo grau, né? Lá naquele tempo, estudava numa escola evangélica, tradicional da nossa cidade, e todo ano, quando começava a nossa caminhada, quando a gente se declarava de fé, alguma coisa assim, parecia que acendia o start, que ia ao longo do tempo sendo sempre analisado, questionado. Embora tivéssemos muitos amigos, muito convívio, a gente sempre se via diante da decisão de se portar como um crente ou de repente, tentar fazer uma média, ceder um pouquinho aqui, um pouquinho ali, afinal a gente não quer ficar mal com ninguém. Mas a grande realidade é que a gente sempre se via testado. Será que isso tem um limite, irmãos? Hoje, esse teste está nas redes sociais. Esse teste está quando nós, olhando todo um panorama diante de nós, nós tomamos a decisão todos os dias se agimos como crentes em toda a sua amplitude ou se nós cedemos aqui e ali ao nosso próprio coração, quando nós somos de repente incomodados com uma situação e aí a gente procede de acordo com o nosso coração ou com a nossa fé. Basicamente é sobre isso que eu quero tratar com você nessa noite. Com um a mais. Hoje nós vemos o nosso inimigo fortalecendo tudo que está ao nosso redor de uma maneira cada vez mais intensa, para que na nossa caminhada a gente venha demonstrar de fato o que nós cremos ou não. Basicamente é sobre isso que o texto que nós estamos tratando, irmãos, vai falar. E aqui eu quero caminhar contigo como se nós estivéssemos observando uma conversa. O texto é uma carta. O texto é um mais velho
aquele que já passou por muitas experiências, aquele homem que tem todo um ministério já concretizado, e ele vai escrever para o seu filho na fé, para um mais jovem do que ele, na faixa aí dos seus 25, 30 anos, e ele quer mostrar para esse mais novo algumas questões nessa carta de forma mais específica. Mas nessa conversa, nessa palavra, onde aqui quem fala é apenas o mais velho, ele vai levantar algumas questões que ultrapassam apenas aqueles dias ali do ano 67, 68, mais ou menos, e ultrapassa os séculos e vem chegar até nós nos nossos dias, e nós podemos tirar algumas lições preciosas dessa caminhada que eu gostaria de compartilhar com você. O texto fala, irmãos, de um amor muito grande que o apóstolo Paulo tem por seu discípulo, seu filho na fé, Timóteo. Paulo está na prisão, ele já está antevendo que daí a pouco tempo ele sofreria o martírio, seria morto de fato, porque no processo pelo qual ele passava, ele não se via mais com oportunidade de ser livre da prisão. Lá no capítulo 4 você vai ver que ele diz que na defesa dele ninguém estava com ele ali dos seus companheiros, e ele já via que o final se aproximava. Mas ali da prisão, antevendo aquela situação, ele escreve para Timóteo, seu parceiro de ministério, para procurar fortalecer Timóteo, para que ele, fortalecido, pudesse dar continuidade à caminhada que Paulo já havia estabelecido antes dele. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí, se você fechou, abra novamente, para que a gente pudesse chegar no texto que nós lemos, a gente ver algumas coisas que são importantes para a nossa visão e para a nossa conversa aqui nesse momento. Primeira questão é que você olhasse aí no primeiro capítulo, os versículos de número 3 até o 5. Você vai ver aí nesse texto que Paulo tem um afeto muito grande. Ele tem excelentes lembranças da fé, daquela questão de Timóteo ser alguém que quando orava realmente se derramava na presença de Deus. Era um jovem que tinha de fato um grande amor pelo Evangelho, pela vida na presença de Deus. Mas ainda, queridos irmãos, no versículo 6, ainda no primeiro capítulo, você vai ver que tem um desejo muito grande de ver Timóteo firme no ministério, agarrado na sã doutrina, não se intimidando, não desanimando diante das pressões que aconteciam. E daí ele fala então aí no versículo 8 do primeiro capítulo ainda, ele diz: Timóteo, não fique envergonhado, as pressões são grandes. É verdade que você está num meio um tanto hostil ao Evangelho. Paulo havia deixado Timóteo para ser um pastor na cidade de Éfeso, uma cidade onde nós encontramos uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um templo dedicado a uma deusa. E nesse templo tão admirado, tão visitado por pessoas de diversos lugares, o Evangelho é semeado ali. Você vai ler isso lá em Atos, quando Paulo está em Éfeso, e ali ele prega o Evangelho, ele realmente se gasta para que aquela igreja venha a acontecer. E agora Timóteo está naquele lugar, uma atmosfera, uma sociedade extremamente pagã, há uma cultura de cultos e cultos pagãos, mas ali Paulo está dizendo para Timóteo: olha, não fique envergonhado, seja firme, seja forte, seja valente. No versículo 13 aí do primeiro capítulo você vai ver ele dizendo: olha, continua mantendo esse padrão, Timóteo. Mas ainda, irmãos, ainda no capítulo 1, versículo 15, você vai ver que o apóstolo Paulo está enfrentando o abandono de muitos dos seus companheiros. A gente não vai aqui julgar a questão de por que Paulo está abandonado. Mas o fato é que se fosse nos nossos dias, Paulo seria aquele que, proclamando o Evangelho, falando as verdades do Evangelho, muitas vezes ele enfrentava não apenas a oposição, a perseguição, mas trazendo para os nossos dias. Imagine alguém que está na rede social, está falando do amor de Deus, está contrapondo as mentiras que estão por aí, e de repente essa pessoa é cancelada, é dislike total.
não pertence mais à minha rede. Capítulo 1, versículo 15, Paulo diz: estou abandonado. Tem muita gente que não quer mais estar ao meu lado nessa caminhada. Mas ele demonstra, querido irmão, irmã, que mesmo abandonado, ele não abandona a sua missão. E ele vai desenvolver tudo isso no capítulo 2 aí dessa carta. Ele vai mostrar e ele vai admoestar a Timóteo a que ele seja sábio, focado no alvo. Capítulo 2, olha os versículos 22 a 26, quando ele diz para Timóteo ficar ligado naquilo que é realmente o mais importante. Ainda que haja muita coisa ao redor, mantenha o foco, Timóteo, fique firme naquilo que você tem como missão nesse lugar. E aí então, irmãos, depois dele mostrar para Timóteo essas questões, ele vai dizer, quero que você acompanhe aí, a partir do versículo 22 do capítulo 2, ele diz: olha, foge das paixões da mocidade, foca na justiça, na fé, no amor, na paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Repele questões insensatas, absurdas, sai dessa questão de ficar discutindo por bobagem, por coisa que não vai trazer edificação. Mais ainda, é necessário que você não fique brigando, contendendo com as pessoas, versículo 24 e 25, disciplina com mansidão aqueles que se opuserem à doutrina. Para que você possa realmente sonhar que eles vão se encontrar com Deus, que eles estejam na presença de Deus e que o Senhor conceda não apenas arrependimento, mas que eles cresçam na verdade. Que eles saiam da insensatez, versículo 26, e que eles voltem cativos a cumprirem também a vontade do Senhor. Mas aí Paulo então faz uma grande asseveração para Timóteo, e foi o texto que nós lemos. Paulo, falando daquele contexto, o versículo 1 do capítulo 3, ele diz: porém, Timóteo, preste atenção aonde você está colocado. Olha a sociedade. E aí então Paulo vai dizer para ele: olha, você está num cenário extremamente hostil, e os crentes enfrentam esse cenário hostil quando eles querem ser fiéis ao Senhor. Irmãos, dos versículos 1 ao versículo 9 do capítulo 3, Paulo faz uma narrativa extremamente pesada das pessoas. Veja que ele não poupa, irmão, nenhum tipo de vocabulário para mostrar que os homens estão indo de mal a pior quando eles abandonam de fato o temor a Deus, o entendimento de que há realmente um ser que é superior a todas as coisas, e esses homens começam a mergulhar cada vez mais naquilo que é a sua preocupação, a sua vontade, o seu desejo, é o eu quero antes do eu devo, é aquilo que é de fato a minha vontade, não importando se é correto ou não. E Paulo faz uma descrição muito dura desse período dele, do período que ele diz aí no versículo 1, chamado de últimos dias. Mas é um período que não se refere apenas àquela visão comum que se tem, que é lá nos últimos dias. Como doutrina reformada, irmãos, a nossa visão escatológica, a nossa visão de últimos dias, a gente tem o entendimento de que últimos dias é uma expressão que mostra uma ampla vastidão de tempo. E se você quer entender, quando a Bíblia fala de últimos dias, ela fala de quando Jesus vem, a sua primeira vinda. Ali é inaugurado o chamado milênio escatológico. É o tempo que se chama de últimos dias, vem desde que Jesus se encarna, se torna um de nós, até a sua segunda vinda. Esse é o tempo que o Apocalipse diz que é um milênio, quando o Senhor realmente prende Satanás para que o Evangelho seja pregado, mas diz que mais ao fim Satanás iria voltando a ter de novo as suas forças liberadas por Deus. Ele está sempre a serviço de Deus e ali ele começa a reenganar as nações da terra. Portanto, quando Paulo fala, sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, Paulo está dizendo, olha, nesses últimos dias nós temos tido tempos difíceis. Porque Paulo está ali falando para Timóteo sobre muito do que era a sociedade dos seus dias. E esses últimos dias poderia ser Calvino, de repente, mandando uma carta para Lutero, dizendo assim, olha, nesses últimos dias tem sido muito difícil falar do Evangelho.
Ou poderia ser um dos nossos irmãos há 70 anos atrás, dizendo: olha, estamos com um trabalho na rua Bernardo Mascarenhas, estamos tentando plantar uma igreja do Senhor, mas nesses últimos dias tem sido muito difícil, há uma hostilidade muito grande sobre nós. E pode ser para você, querido irmão, querida irmã, quando você diz para alguém assim: olha, nesses últimos dias, as coisas têm se tornado muito hostis para o Evangelho. As pessoas, nesses últimos dias, estão realmente parecendo que estão enlouquecendo. Há um egoísmo absurdo. Olhe para a sua Bíblia aí, versículo 2 do capítulo 3. Há um egoísmo absurdo. As pessoas estão cada vez mais avarentas. É mandado tanque de oxigênio para um hospital, mas alguém quer desviar esse dinheiro por avareza. As pessoas nos nossos dias são jactanciosas. Elas se gabam de que quem foi o primeiro a colocar uma vacina ou quem foi o segundo. E disputam cargos eleitorais por conta disso e se gabam disso na frente das pessoas. As pessoas não têm noção do sofrimento alheio às vezes. Mais ainda, as pessoas são arrogantes, são blasfemadores, elas praguejam contra Deus e contra seu povo. As pessoas não amam mais os seus pais. Elas desonram os mais velhos, dizendo que eles não têm nada a oferecer, porque afinal de contas o nosso mundo hoje é moldado por celulares, e quem não sabe entrar nisso já está superado. E se você é um presbiteriano, tome muito cuidado, porque a palavra presbiteriano diz que você está sempre entendendo quem é mais experiente para andar contigo. Essa foi de graça. Vamos para frente. Desafeiçoados, implacáveis, enquanto não destruir, não cancelar, não tirar da minha frente, não estou satisfeito. Caluniadores, fake news para todo lado, sem domínio de si. Será que eu sei a hora de parar? Será que eu sei a hora que isso já está demais? Cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados. E o versículo 4 traz uma expressão, irmãos, que talvez seja muito, muito clara para os nossos dias. O homem tem tido mais desejo de obter prazer a qualquer custo do que estar na presença do seu Criador e diante da criação do Senhor. Uma falsa religião tem se levantado, versículo 5. As pessoas parecem dizer que estão preocupadas, querem se amar, porém elas negam o poder daquele que de fato é o sentido da religião, que é aquele que é adorado. As coisas estão complicadas. Diante disso, queridos irmãos, Paulo ainda vai citar mais uma questão que está aí no versículo de número 8, quando ele diz que as pessoas vão agindo do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés. Aqui, para que a gente fique situado, Paulo era um grande estudioso dos seus dias e dos dias antepassados. Atos vai mostrar que ele estudou com Gamaliel, que era um grande líder, um grande mestre da religião judaica. E Janes e Jambres têm o sentido de serem dois daqueles que eram adivinhos, os servos do faraó nos dias de Moisés. E se você quer entender o que eles faziam, você vai olhar lá em Êxodo, capítulo 7, capítulo 8, quando você vê a narrativa, primeiro de Moisés se apresentando a Faraó, quando há aquele episódio de que o Senhor manda que Moisés coloque o seu bastão no chão, o seu cajado, e ali aquele cajado se transforma numa serpente. Então vêm os servos de Faraó e fazem a mesma coisa. Eles também produzem aquela hora, a partir de feitiçaria, a partir dos seus poderes de ocultismo, eles fazem com que serpentes apareçam ali também. Mas o texto diz que a serpente que era de Moisés engole aquelas outras duas. Porém, o Senhor endurece o coração de Faraó. E as duas primeiras pragas, você vê isso em Êxodo 7 e Êxodo 8, as duas primeiras pragas, elas são copiadas por aqueles encantadores, por aqueles ocultistas. E você vai ver que a tentativa é de mostrar que eles têm tanto poder quanto Deus. Eles querem dissuadir o coração de Faraó, até que vem a terceira praga. E nessa terceira praga eles não conseguem mais imitar, e eles então reconhecem, olha,
tem o dedo de Deus nessa história. Porém aqui no texto de Paulo, irmãos, o que ele quer dizer é, olha, do mesmo modo que aqueles homens lá atrás resistiram, tentaram enganar, tentaram fazer do mesmo jeito que Moisés fazia, também nos seus dias, Timóteo, também nos meus dias, Timóteo, também nos nossos dias, irmãos, há muitos que tentam falsificar a fé, dizendo que crê em Deus, dizendo que todos os caminhos levam a Deus, dizendo que basta você ser muito bondoso, exercer sua piedade, exercer sua caridade, que você vai realmente agradar aquele cara lá de cima, ou aquele que está sobre todas as coisas. Mas repare que as pessoas não confessam Jesus Cristo como aquele que é digno de ser cultuado. Isso é muito sério. E desse mesmo modo, como Janes e Jambres, traduzindo lá do aramaico, Janes, o que seduz, aquele que engana, aquele que muda, e Jambres, aquele que provoca a rebelião, aquele que vai do contra, aquele que faz com que você inverta o sentido das coisas. Cuidado com seus dias, porque desse jeito eles vão enganando, e aqui Paulo cita até mesmo mulheres, e ele usa uma expressão aqui que na nossa tradução é um tanto complicada, ele diz mulherzinhas, mas na realidade são mulheres que até têm o aspecto de piedosas, mas elas estão sempre buscando favor, e esse favor é de homens que as enganam e as exploram. Pois bem, queridos irmãos, diante desse cenário tão duro que Paulo traz, diante dessa questão que você já pôde caminhar um pouco aqui, a gente vê no nosso tempo, a pergunta é, como nós podemos permanecer fiéis a Cristo Jesus em tempos de tamanha contrariedade? A pergunta é, como que um jovem que entra dentro de um ambiente novo, apresenta-se como um crente, como ele vai permanecer fiel ao Senhor nessa situação? Como eu e você, querido irmão, quando entramos no ambiente de trabalho, aonde nós temos que realmente declarar e pregar o Evangelho, como nós agimos assim? Diante desse nosso tempo, com redes sociais, com a mídia, com o mundo que está ao nosso redor, como realmente estabelecermos fidelidade a Cristo em tempos de tantas contrariedades? E eu quero caminhar com você nesse texto sobre 3 vezes a expressão que o apóstolo Paulo usa, tu, porém. Olha, Timóteo, o cenário é esse, mas tu, porém, o cenário é grave, mas você, diferentemente do que tem visto aí, você deve agir de 3 maneiras para que você consiga cumprir a sua caminhada, para que você consiga atingir o seu objetivo. A primeira delas, queridos irmãos, capítulo 3, dos versículos 10 a 13. Como ser fiel a Jesus em tempos de contrariedade? A primeira resposta que o texto nos traz, a primeira chamada que Paulo nos dá é: seja discípulo de mestres fiéis. O texto diz assim: tu, porém, diferentemente dessa turma que eu falei, dessas citações pesadas anteriormente, você tem seguido, você tem conhecido, Timóteo, de perto, o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Olha que lista, irmãos. Diferentemente do que está acima, olha agora o que Paulo começa a dizer que era a sua vida, a sua caminhada. E eu acho fantástico isso, porque Paulo agora vai mostrar para Timóteo que ele não está sozinho nessa caminhada, mas ele teria não só o apoio, o amparo de alguém mais experiente, de alguém que já caminhou antes dele por aquela trilha, mas ele diz: olha, o evangelho de fato é algo que é mútuo, eu te ensino e você vai caminhando, você vai crescendo, nós caminhamos juntos, um lado a lado com o outro. Perceba, querido irmão, que Paulo está dizendo para Timóteo exatamente o seguinte: observe as experiências que você viu na minha vida e se fortaleça nisso. O exemplo é fundamental, a vivência é fundamental. E, queridos irmãos, observe que nos nossos dias nós temos sido impulsionados a apagar, a não valorizar as experiências daqueles que são mais antigos que nós.
Uma das coisas que Paulo cita é que os homens são desobedientes, eles são as pessoas que têm um certo avesso a estarem diante dos seus pais, a aprenderem com seus pais, a amarem os seus pais, a honrarem os seus pais. Mas veja que nos nossos dias, irmãos, as pessoas parecem que estão dando cabeçada atrás de cabeçada. Elas procuram coachings. Elas procuram como fazer tal coisa em 10 passos. Elas têm método para aprender um instrumento em apenas 3 meses. Oh glória, você pega aqui, no outro dia você já está tocando, de repente uma peça de Johann Sebastian Bach, como pregou o pastor Roberto hoje de manhã. Tudo é para ontem, tudo é muito rápido, tudo é fast food. As coisas não têm mais sabor. Porém, e eu estou vendo aqui um casal que vai estar semana que vem se entrelaçando no matrimônio. E eu posso citar outros irmãos aqui. Cada um de nós sabe o quanto cada dia de caminhada acrescenta na nossa vida. E só tem um jeito de caminhar, caminhando. Só tem um jeito de avançar, é um passo de cada vez. Algum irmão aqui casou e ficou pronto no dia do casamento, a sua vida foi daquelas assim, no estalo. A experiência que eu tenho é aquela que muitos ouvem e falam, você tem que comer 1 quilo de quê mesmo? De sal, né? Vai comer para ver. Hein? Amassado? Ah, uma saca de sal. Misericórdia. O fato é, queridos irmãos, que Paulo está dizendo para Timóteo assim, Timóteo, aprenda com as experiências que eu tive. Nos nossos dias, irmãos, e agora eu vou puxar um pouco aqui, se eu te der alguma canelada, fique em paz. A minha intenção não é te machucar, mas a gente precisa também se avaliar. Nos nossos dias, queridos irmãos mais jovens, será que nós temos a coragem ou a humildade de conversar com os irmãos mais velhos da igreja sobre as suas experiências no casamento, por exemplo? Será que os jovens dos nossos dias, irmãos, eles procuram os presbíteros da igreja no sentido de tomarem conselhos? Será que os nossos jovens, adolescentes, eles olham para os seus pais e tiram de repente um momento na semana e vão procurar, conversando com os seus pais, entender como é que a sua família foi formada, como é que chegou aonde chegou? Mas o contrário também é verdade, queridos irmãos mais antigos, mais experientes, onde estão vocês nesses nossos dias? Será que nós temos irmãos mais idosos dispostos a conversar com os mais velhos, os mais novos? Contar as suas jornadas, falar às vezes dos suas dificuldades, às vezes os seus tropeços. Veja, querido irmão, que esse sistema de linguagem dos nossos dias, ele rouba de nós a organicidade das coisas. A gente vai para uma rede social para tentar mostrar que é perfeito, quando não é. E detalhe, todo mundo confessa que não é, mas ninguém gosta de aparecer com seus defeitos. Ninguém bota foto feia no computador. Mas nessa simbiose, Paulo começa a mostrar para Timóteo algumas coisas que são fantásticas, quer ver? Ele cita 3 cidades aí no seu texto. Ele cita Antioquia. E essa é a primeira viagem missionária a que ele se refere, está lá em Atos 13, 14. E Antioquia é a cidade que ele, Paulo e Barnabé, eles foram perseguidos. Então eles têm aquela questão de, saindo da cidade, eles sacodem a poeira dos pés, como quem diz, agora se vocês rejeitaram o evangelho, vocês também são rejeitados. Pensa, irmão e irmã, que nos nossos dias, principalmente nossos irmãos pentecostais, trazem essa questão, sacode a poeira dos pés, já viu isso? Porque é um sentido de dizer não querem ouvir, então não ouçam. Mas aqui Paulo está falando com Timóteo, olha, eu passei por lutas lá naquela cidade. Ele cita a cidade de Icônio, e ali ele tem uma experiência fantástica.
Paulo e Barnabé, quando acontece um milagre, as pessoas começam a chamar os dois por divindades do panteão romano. Paulo era chamado de um Deus, Barnabé de outro. Mas ali eles têm que quebrar aquilo e novamente são perseguidos. E aí chega onde eu quero chegar mais perto. Paulo fala de Listra. E depois, querido irmão, observa no texto que ele vai dizer assim, versículo 11, que variadas perseguições eu tenho suportado. É como se Paulo dissesse para Timóteo assim, Timóteo, rapaz, já passei por cada uma. Você precisava estar aqui comigo para a gente conversar e eu te contar tudo isso. Só que ele fala de Listra. Você sabe o que é Listra, meu irmão? É a cidade de Timóteo. É a cidade da onde Paulo pegou Timóteo, já na segunda viagem missionária, para que Timóteo andasse com ele. Mas aí ele diz assim, olha Timóteo, antes de eu pegar você e você ser meu discípulo, rapaz, passei um bocado de trabalho na tua cidade. Irmãos, há uns dias atrás eu estava com o presbítero Abraão visitando uma irmã da igreja, uma das mais antigas da nossa igreja. E aí ela começa a contar como os jovens da época dela de mocidade saíam, e ela morava um tanto distante daqui, diz que saía às 6 da manhã, iam aqui para o bairro Santa Terezinha, que não é como você vê hoje, e eles tinham que vir a pé, mas vinham louvando a Deus, cantando, e chegavam aqui, iam a pé em outras regiões aqui para falar do amor de Jesus, para falar para outros jovens, para fazer uma serenata, para cantar, para evangelizar as pessoas. Olha que coisa! E aí, enquanto ela contava aquilo, eu sentia aquele calor de alguém dizendo assim, olha, eu já fiz muito, já lutei bastante, mas agora o bastão está com vocês que são mais novos. Mas ao contar aquela experiência, você começa a ver, irmãos, e você tem que perceber que nós precisamos honrar os irmãos que vieram antes de nós. Sendo discípulos, aprendizes, ouvindo experiências, para que a gente não tenha que dar as mesmas cabeçadas, irmãos. Os irmãos mais antigos poderiam chegar para um mais novo e falar assim, vem cá, anda comigo que eu vou te ensinar algumas questões. E os mais novos, sendo humildes, digamos, fala, quero aprender, me conta essa história. Pensa se isso tem sido uma realidade nos seus dias. Pensa, pai, se seu filho tem vontade de sentar ao teu lado e aprender sobre a sua vida. Mas Paulo dá mais uma palavra, mais um ponto, mais um segredo. Como ser fiel a Jesus em tempos de contrariedade, Timóteo ou Timótea, você que está aqui comigo. Está aí nos versículos 14, quando ele diz para Timóteo, seja perseverante, não apenas um discípulo aprendendo com os mais antigos, mas seja perseverante nas suas raízes bíblicas. Versículo 14 até o versículo 4 do capítulo 4. Novamente, Paulo vai mostrar para Timóteo, dizendo para ele que há um distintivo em meio às outras coisas. Quais coisas, irmãos? Observe que ele vai repetir no versículo 12 e no versículo 13, aquilo que ele fala nos versículos 1 a 9. Ele fala da maldade dos homens, e ele fala que eles vão se enganando uns aos outros, eles vão indo de mal a pior, enganando, sendo enganados. Mas no versículo 14 ele diz de novo, tu porém, com você não é assim, meu camarada. Não é desse jeito para ser, Timóteo. Tu porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, ou seja, olha só o que você já recebeu como ensino. Mas é interessante, irmãos, que essa expressão aí, permanece, permanecer, perseverar, ela significa aqui no texto, olha, obtenha sustento, obtenha alimento, cresça envolvido pela palavra de Deus. Eu me lembro aqui de um filme, chama-se, se eu não estou enganado, Até o Último Homem. E um jovem
quer manter a sua fé num tempo de guerra, mas quer servir a seu país. E aquele filme se desenrola com várias cenas daquele jovem em algum canto, aonde dá uma pausa, em um momento de pouco estresse que seja. Ele carrega uma pequena Bíblia. E aquilo ali alimenta a sua alma, a sua mente, a sua esperança, a sua expectativa de que Deus estava com ele o tempo todo. Meus irmãos, nos nossos dias, nós carregamos uma Bíblia no celular, mas a grande realidade é que a gente para às vezes e liga no MP3 para ouvir uma canção, liga num joguinho, a gente ouve a notícia, a gente entra numa rede social, mas a maior luta é você de repente ter um aplicativo de Bíblia, alguma coisa que vai falar no teu coração naquela hora. Você tem tanto acesso. Mas olha só que interessante, olha para a sua Bíblia, versículo 15. Timóteo, você cresceu assim, você foi edificado, forjado nas sagradas letras. Ainda no versículo 15, querido Timóteo, você quer aprender a viver nesse mundo, essas letras podem tornar você sábio, te trazer decisões corretas, elas podem te fornecer estratégia, elas podem te trazer caminhos, elas podem abrir, Timóteo, realmente entendimento do que está acontecendo, e no meio dessa treva toda você vai ter iluminação do Senhor através da palavra. Querido irmão, eu sou um tanto observador, e alguns pregadores que eu admiro demais, eu observo como esses homens se portam em redes sociais. E o que eu procuro observar é coerência, aquilo que eles pregam e aquilo que eles colocam. Porque eu já vi alguns que pregam muito bem, são fantásticos. Mas quando eles estão em redes sociais, eles são extremistas políticos. Ou eles são daqueles que atropelam pessoas mais humildes. São aqueles que, na hora que alguém contrapõe e faz uma dúvida, ele dá aquela pisada. Você estudou até quando? Isso para mim é incoerência. Isso para mim é ter um discurso e ter uma prática diferente. Mas olha só como o texto continua. Um versículo que muitos de nós conhecemos, versículo 16. Timóteo, a Escritura veio de Deus, foi soprada por Ele. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para ser correto, para ser tratado, para ser educado no que é certo, no que é correto, a justiça. Mas olha a finalidade dela, ela não é para qualquer um, Timóteo. Ela é para quem de fato se submete, quer ser um homem, e aqui homem é homem ou mulher de Deus. É para alguém que de fato quer andar como um crente, não é para qualquer um. E às vezes, irmãos, na nossa inocência, nós queremos jogar versículo bíblico para incrédulo. Nós queremos que o presidente, que não é um homem crente, seja alguém que conheça a Bíblia. Se ele um dia de fato se converter, for tratado por Deus, amém. Mas até lá é você que é o crente, o versículo é para você. O homem de Deus seja perfeito. Então, seja perseverante, ao invés de buscar apenas o que está de fora, volte-se para a sua raiz. Versículo 1 do capítulo 4, Paulo diz para Timóteo, olha, vai chegar um tempo que Deus vai trazer o julgamento para tudo. Então fica firme, prega, insista. Vai chegar o tempo que o Senhor vai manifestar. E vai trazer aquilo que é justo e que é injusto, vai separar joio de trigo, vai separar ovelhas de bodes, vai chegar esse dia, Timóteo. Mas até lá, persevere. E aí ele chega, querido irmão, no último ponto desse nosso texto, dessa nossa palavra. Versículo 5 do capítulo 4, é o terceiro tu porém desse texto. É interessante que Paulo, ele não termina ou começa um desses assuntos de uma forma linear. Ele mistura um ponto aqui e outro ali, ele vai e volta naquilo que é a sua carta. E eu acho isso fantástico, porque de fato,
Aqui você está vendo um velho apóstolo abrindo seu coração, falando com toda, digamos, a coloquialidade, com a questão daquele, como se fosse uma conversa, bem daquelas assim de amigos mesmo, falando com o seu discípulo Timóteo. Embora seja por carta, embora haja distância, embora ele esteja na prisão. Mas olha só que interessante, persevera, prevalece. Aí o versículo 3 diz assim: porque vai haver um tempo em que esse povo não vai suportar mais a sã doutrina. Eles vão brigar de fato, porque a sã doutrina, ela compromete o seu desejo de prazer. Então o que eles vão fazer? Versículo 3, eles vão se cercar de mestres que falam aquilo que eles querem ouvir. Eles vão cercar de pessoas que são mestres em fazer lisonjeios, em dizer para você: olha como você é bonitinho, como você está fantasticamente preparado, como você é bom naquilo que você faz. Mais ainda, queridos irmãos, as pessoas vão agindo segundo aquilo que elas cobiçam. Se eu quero ser alguém querido, então eu faço média com quem quer que seja, para que eu seja gostado, afagado numa turma. Se eu quero ter muitos likes, eu preciso falar aquilo que alegra o povo. Se eu quero de fato ser alguém que as pessoas vão chegar e dizer: pô, esse cara é bom e tal, então eu tenho que falar alguma coisa que adoça, ainda que não seja verdade. Versículo 4, ele diz assim: as pessoas vão se recusar a dar ouvidos à verdade e vão se entregar às fábulas. O que é uma fábula? Uma história que você cria para chegar a um objetivo que você quer estabelecer nas pessoas. Às vezes tem boas lições, sejam morais ou não. Dizendo que você está preocupado com os outros, você abre mão da verdade. Um homem foi eleito na nação mais cristã do mundo. Ele coloca a sua mão sobre a Bíblia, dizendo que era a Bíblia dos seus avós. Uma Bíblia antiga, já surrada, parece que foi bastante lida. E ali ele faz um juramento sobre aquela Bíblia de que vai honrar os valores de uma nação que tem a sua Constituição a declaração de que eles andam debaixo da vontade de Deus, que tem nas suas notas a frase: em Deus nós confiamos. Ele faz esse juramento e no dia seguinte ele assina um documento que está debaixo de uma agenda de ideologia de gênero. Ele rompe com aquilo que ele havia jurado no dia anterior, porque ele tem um compromisso com uma agenda ideológica que é a favor do aborto, da morte total de crianças. Ele rompe a verdade para ser alguém simpático aos grupos que o colocaram ali naquele lugar. Nos nossos dias, muitos crentes estão aplaudindo isso, porque as pessoas estão dizendo: ele está promovendo o bem, a paz. E querido irmão, eu não estou aqui defendendo A, B ou C, ou dizendo que quem estava antes era melhor do que quem está agora. Mas o que eu estou defendendo sim é que a verdade está sendo rompida. Mas Paulo diz que esses vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E aí chegamos no versículo 5. Mas tu, Timóteo, porém, todavia, contudo, entretanto, você, diferentemente de tudo isso que você viu aí, seja o que está escrito aí na sua Bíblia? Sóbrio. E essa é a terceira questão que ele trabalha: seja sóbrio no Evangelho. Irmãos, sóbrio é o contrário de ébrio. É o contrário de uma pessoa sem controle, deslumbrado, alguém que não tem domínio próprio, alguém que não sabe o que está acontecendo à sua volta. Usando uma expressão bem popular, ou quase chula, sóbrio é o contrário de estar bêbado.
Sóbrio é alguém que tem discernimento para saber o que convém e o que não convém. Porque quando você conversa com alguém que está bêbado, uma das questões que vem é a inconveniência. É a pessoa que não sabe o que dizer, é a pessoa que não tem discernimento da hora de parar, é aquele que cai para cima de você ou cai para o lado e você tem que segurar. E Paulo está dizendo então, querido irmão Timóteo, nesses dias você, porém, não seja como esses que estão enebriados por uma ânsia de serem satisfeitos, por um coração que deseja a todo tempo ser realmente acalentado à custa de qualquer coisa. Mesmo em meio à epidemia, mesmo em meio às dores, seja sóbrio, observe a verdade, não caia em fábulas. A sedução desses nossos dias, queridos irmãos, é gente que procura ser curtido usando uma linguagem de rede social. É gente que procura eleição ou reeleição política e faz qualquer coisa por isso. Abraça, dá beijo, mas depois fala mal, depois briga. E você vendo tudo isso, será que você está discernindo o que está acontecendo? Seja sóbrio. As pessoas assinam uma agenda que é favorável a tantas coisas. Mas o fato é, quanto a nós estamos distinguindo os nossos dias, queridos irmãos? Pastor, o senhor está me incentivando ou o senhor está me batendo? Não sei. Mas o fato é que eu comecei essa palavra trazendo para você uma questão do meio aonde a gente chega às vezes que a gente tem que se comportar como crente. E aí caminhando para o final agora, querido irmão, irmã, diante de tudo isso que a gente viu, quando a palavra do Senhor traz não uma radiografia, mas uma foto, daquelas assim, sei lá, em 4K, que você vê os mínimos detalhes da sociedade, daqueles dias e dos nossos dias. Quando Paulo diz que para você caminhar nessa sociedade, você precisa ser discípulo daqueles mais antigos, conversar com ele, aprender com ele, ser humilde nisso aí. E você que é mais velho, educar, caminhar com os mais novos. Quando Paulo diz que para a gente caminhar no meio dessa sociedade, onde as pessoas vão de mal a pior, elas vão matando e sendo mortas, nós devemos ser perseverantes às nossas raízes bíblicas. Quando Paulo diz que as pessoas nesses nossos dias, queridos irmãos, que estão agindo como bêbados diante dos fatos, nós devemos ser sóbrios. A pergunta que vai ficar para nós é: será que nós estamos buscando essas coisas? Ou será que nós, de repente, ainda não encontramos um referencial para a nossa caminhada? Eu olhando para esse texto, queridos irmãos, eu chego na pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus chega já na sua idade adulta, seu ministério começando, Jesus anda por um lugar onde as pessoas não tinham esperança. E Jesus andando naquilo tudo, muitas vezes ele foi ao mesmo tempo aclamado por alguns quando ele fazia coisas grandiosas, sinais e milagres. Mas Jesus também era perseguido, tentado, quase apedrejado, quando ele trazia a verdade para as pessoas. O ministério de Jesus passa pela cruz, mas não termina na cruz, ele ressuscita. E eu penso, irmãos, que Jesus, tendo a plena noção da caminhada ministerial que ele tinha, ele nos dá alguns sinais daquilo que nós podemos e devemos fazer para entendermos o nosso objetivo final. Quando Jesus olha para a cruz, ele está no Getsêmani e ele pede a Deus: se for possível, passa, mas seja conforme a tua vontade. E ele assume a vontade do Senhor ali e prossegue. Nos nossos dias, irmãos, nós declaramos e pedimos ao Senhor: Senhor, esse tempo está tão pesado, eu quero que passe. Mas a gente não faz a segunda parte da oração, muitas vezes dizendo: Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor me dê sabedoria, graça, misericórdia para que eu ultrapasse tudo isso. Talvez, irmãos, é porque a gente não saiba para onde nós estamos indo muitas vezes. Qual é o final da jornada ministerial que nós temos? O seu texto, ele termina a partir do versículo 6, quando Paulo diz assim: quanto a mim, Timóteo, depois que eu te falei isso tudo, veja,
No meu caso, eu já estou indo para os finalmente. A minha vida vai ser entregue como libação, como uma oferta a Deus. Mas eu combati o bom combate. Eu completei o que eu tinha que completar e depois disso tudo eu tenho a fé guardada no meu coração. Depois ele vai dizer, olha, eu estou abandonado, sozinho, muitos me deixaram. Só o Lucas está aqui comigo. Mas vem estar comigo, traz a capa que eu preciso dela. A gente vai conversar um pouco mais. Mas lá no versículo de número 18, ele diz algo fantástico. Ele fala que o Senhor vai guardá-lo, vai livrá-lo e vai levá-lo até onde ele tem que chegar. A minha oração nessa noite, querido irmão, é que você não tenha nenhum tipo de ilusão quanto aos nossos dias. Nós estamos em tempos muito difíceis. Nós estamos em tempos muito complexos. Mas a minha oração, irmão, irmã, é que você seja fortalecido naquilo que de fato vai te sustentar. Naquilo que não vai te enganar, te enrolar, mas de fato vai trazer sustância para a tua alma, vai trazer vida para o teu coração, vai trazer a verdade do Evangelho. Vai fazer com que você, mesmo diante de um vírus, alguma coisa dura, você sabe, mas eu sei que o meu Redentor vive e Ele está me guardando para aquele dia. Diante de contrariedades, de pessoas que estão aí falando contra o Evangelho, você vai dizer, mas eu tenho convicção porque eu sei que o meu Senhor está comigo e vai me levar até lá para onde eu tenho chamado. E eu queria te incentivar, querido irmão e irmã, que você fosse encorajado, encorajada a olhar para esses dias e ver que uma batalha está sendo travada. E você está sendo chamada a pegar a palavra do Senhor e ser fiel, fiel a ela. E honrar o Jesus que morreu naquela cruz por você e por mim. Que venceu a morte por nós. E nos garante vida eterna quando nós nos submetemos a Ele. Queria te convidar a fechar os seus olhos e baixar um pouco a sua cabeça. Queria te convidar a orar nessa hora. Falar com Deus sobre o que você ouviu aqui. Minha intenção não é te emocionar. Minha intenção não é te abalar. Minha intenção é que você se coloque diante de Cristo Jesus. Se tem alguém que é digno, se tem alguém que é para ser adorado, é o nosso Senhor. Talvez nesses dias você tenha balançado algumas vezes. E eu quero te dizer, irmão, isso é normal, porque a gente é fraco mesmo. Quantas vezes a gente falha? Mas louvado seja o Senhor, porque Ele nos toma pela mão, nos levanta e Ele nos chama para retomar a caminhada. E o Senhor Jesus disse numa das suas palavras, olha, todo aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E eu queria te convidar a colocar sua vida diante do Senhor nessa hora. Se você tem lutado, peça ao Senhor que te fortaleça. Se você às vezes tem rateado, tem falhado, peça ao Senhor que te fortaleça. Que te faça levantar no meio das contrariedades e ser fiel ao seu chamado por Cristo. Muitos têm vindo atrás de Jesus por conta de milagres. Mas o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nosso Deus e nosso Pai, a Tua igreja está curvada diante de Ti, Senhor. E eu te peço, Senhor, que o Senhor fortaleça
tua serva que está aqui nessa hora, o teu servo, Senhor. Que o Senhor sopre o teu vento sobre nós, Santo Espírito. E que o Senhor nos dê a coragem, que o Senhor nos dê força, o Senhor nos dê a decisão, Senhor Deus, de buscar ser fiéis ao Senhor e à tua palavra nesses dias de hoje. Nesse tempo, ó Pai, tão duro, tão complexo, em que muitos, ó Deus, de fato estão sendo peneirados. Esse é um tempo, Senhor, em que a tua igreja de fato será provada. Esse é um tempo que a tua igreja, Senhor, está sendo desafiada. Mas, ó Deus, louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias. E o Senhor seria o nosso braço forte. E o Senhor tem estado conosco, tem nos abençoado, tem nos cuidado, tem nos protegido, tem nos livrado. Louvado seja o teu nome, Jesus. Mas eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor nos dê, ó Pai, o poder de decisão, de andarmos, ó Deus, realmente buscando a tua presença, dizendo muitas vezes, às vezes com lágrimas, Senhor, tem misericórdia de mim na minha fraqueza. Mas, Senhor, que nós tenhamos a força de não abrir mão do Senhor, de ser crente, ó Deus, no meio de um mundo tão perverso, de ser crentes, ó Deus, no meio de um mundo que tem buscado tanto prazer, Pai, mas um mundo que tem ido de mal a pior. Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda. Senhor, eu oro te pedindo que o Senhor fortaleça a liderança da tua igreja, Pai. Que, ó Pai, pastores, nós pastores, presbíteros, ó Deus, diáconos, líderes de ministério, nós sejamos, ó Deus, realmente esteio para a tua igreja, exemplo para a tua igreja. Irmãos que vão sentar com outros irmãos, discipular, falar do teu amor, contar experiências, encorajar os demais irmãos, andar com eles, Pai. Senhor, tira-nos o egoísmo desses nossos dias, onde, ó Deus, muitas vezes nós nos aquietamos dentro da nossa casa, esperando o vendaval passar, Pai. Tira-nos, ó Deus, dessa condição e leva-nos, ó Deus, a batalhar pelo teu povo, Pai. A igreja que é noiva do Senhor, que o Senhor confiou a essa liderança. Ensina-nos, ó Deus, a amar a tua igreja, ser fiéis a ela, mas fiéis à tua palavra em primeiro lugar. Senhor, dá humildade à tua igreja, Senhor, para que nós venhamos a nos encontrar, a falar uns com os outros, a colocar os problemas abertos. Que não haja mais, ó Deus, crentes escondidos, que às vezes dizem sobre uma realidade que está tudo bem, quando na realidade estão com seus corações, ó Deus, em frangalhos, suas emoções acabadas, muitas vezes estão pisados, estão sendo, ó Deus, chicoteados por Satanás em várias áreas. Dá humildade, Senhor Deus, para buscar ajuda, para clamar, ó Deus, para chorar, para orar, para jejuar, para se consagrar ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, levanta nessa igreja um povo que chora por ti, Senhor, porque tem muita gente chorando, Deus, por saúde, chorando, ó Deus, por pessoas, mas, ó Deus, tem perdido a noção da eternidade, ó Pai, que vem. Como o Senhor disse, o Senhor virá para julgar, ó Deus, cada um de nós. Dá-nos a coragem, ó Deus, de ser diferentes nesse tempo. E abençoa o teu servo e a tua serva aqui, Senhor. Fortalece a família de cada um na fé. Fortalece os pais, ó Deus, ao educarem seus filhos, ao orarem com eles e por eles. Fortalece os filhos, ó Deus, num tempo, ó Deus, em que é fora de moda obedecer os pais. Que os nossos jovens e adolescentes sejam corajosos para andarem abraçados com seus pais, para sorrirem para eles, serem obedientes, ó Deus, para confrontarem esse mundo dizendo: eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo a minha casa. E haja o que houver, eu estarei com eles, caminhando com eles.
Senhor Deus, sobretudo, Pai, faz com que a Tua palavra seja gravada no nosso coração. Porque vem dias, ó Deus, em que a gente é tão confrontado e às vezes a gente acha que não tem nenhum lugar para ir. Senhor, tem misericórdia de nós. Sobretudo, Senhor, obrigado pela Tua palavra, porque o Senhor permitiu que nós a lêssemos. Seja louvado o Teu nome, ó Deus, pela Tua bondade, Tua graça no nosso meio. Obrigado, Jesus, pela Tua salvação, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque nas Tuas mãos, ó Deus, não há nada que possa nos derrubar. Com o Senhor nós andamos sobre as águas, com o Senhor, ó Deus, nós marchamos nesse mundo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus dessa igreja. Tu és o Senhor que tem nos outorgado a graça de andar contigo, Pai. A vontade, Senhor, é de falar e falar e falar o quanto o Senhor é bom e o quanto, ó Deus, o Teu evangelho é maravilhoso. Mas eu rogo, ó Deus, que seja agora o Senhor a tocar as nossas vidas e falar conosco. E que cada um de nós, ó Deus, possa voltar à Tua palavra, ler, ser edificado, trabalhado, ser, ó Deus, realmente podado por ela. Abençoa cada um que está aqui nessa noite, ó Deus. Cada um, ó Deus, que nos ouve via internet, abençoa, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Amém.